Olá, muito bem-vindo ao Simplificando a Vida com Vitória. Você não é todo mundo e nem Timóteo. Esse é o tema do nosso vídeo, mas antes de começar, vou me apresentar. Me chamo Vitória, eu tenho 19 anos, sou cristã e venho aqui simplificar a palavra de Deus. Hoje vivemos num mundo muito polarizado, onde existe o lado A, o lado B, é sim ou não, você tem que estar ali no extremo. Mas Deus, ele nos chama não a ser extremistas, mas ser posicionadas, para sermos mulheres posicionadas, homens posicionados. E quando a gente é posicionado, a gente não é levado a nenhum extremo, porque a gente tem um direcionamento único. Então, em meio a tudo isso, em meio a essa polarização, em meio a busque a melhor versão de você mesmo, e eu acho isso muito interessante, muito importante, sim. Vou trazer meu ponto de vista e o contexto com a palavra do Senhor, que vai estar em 1 Timóteo, na parte de exortação à fidelidade no ministério, que é o versículo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 16. E a segunda parte que eu vou falar vai estar em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E aí, nesse mundo tão polarizado que a gente vive, nós precisamos seguir um script. Mas eu quero te dizer que você não é todo mundo, nem eu sou todo mundo, e nem Timóteo é todo mundo. Existe uma frase que todo mundo conhece. Você não, Timóteo, eu te chamei, todos podem. Calma, gente, tá escrito aqui na minha parede. Depois eu vou fazer até um estudo sobre isso aqui, sobre esse Vision Board de 2024, mas que eu decidi não colocar sonhos visuais do que eu quero alcançar esse ano, mas sim o direcionamento de Deus para que eu possa alcançar o que Ele tem para mim. Eles podem, Timóteo, você não. Eu te chamei para ser diferente e fazer a diferença. Pois é, o Senhor não traz essa passagem aqui na Bíblia, tá? Isso é uma simplificação da história de Timóteo, onde o pessoal pega toda a história e resume em uma frase. Eles podem, Timóteo, você não. Eu te chamei para ser diferente e fazer a diferença. Da mesma forma que Timóteo foi chamado para fazer diferente e fazer essa diferença, Deus nos chama a isso. Certo? Você não é todo mundo. E essa é a célebre frase que escutamos de nossas mães, nossos pais, ou alguma figura de responsabilidade sobre nós, quando ainda estamos naquela fase de adolescência em que precisamos pedir a permissão aos nossos pais e perguntamos: eu posso? Não, mas fulano vai. Você não é fulano, você não é todo mundo. E a gente demora muito para entender essa frase. Nós não somos todo mundo. E nós não precisamos seguir um script que todo mundo está seguindo. Eu acho muito legal essa forma da gente se reconhecer, ter esse reconhecimento de onde é o meu limite, o que eu gosto, o que eu não gosto. De achar essa melhor versão, né? A versão melhorada de nós. E não ficarmos nos comparando com influenciadores, com blogueiros que têm uma rotina totalmente diferente, uma história totalmente diferente com a nossa. Aqui vivemos. Aqui você vive é diferente da minha. É diferente da que pessoas viviam há 10 anos atrás e vai ser diferente da que as pessoas que vivem há 10 anos daqui pra frente. Ficou confuso. Até pra mim, calma. A vida que vivemos hoje vai ser diferente daqui a 10 anos para as pessoas que vão estar com a nossa idade. Daqui a 10 anos. E há 10 anos atrás, com a nossa idade, eu tenho 19 anos, você pode ter 40, 50. Enfim, não importa a sua idade, se você é jovem, se você ainda é um adolescente ou um adulto, há 10 anos atrás as pessoas viviam de formas diferentes, porque não existia inteligência artificial, não existia essa polarização muito grande, o uso do celular não era tão frequente nas nossas vidas e tudo era diferente. Mas enfim, Deus nos chamou para ser diferente, fazer a diferença. Da mesma forma que ele chama Timóteo a isso. E da mesma forma que nós estamos vivendo nesse mundo polarizado, nesse mundo que existe um script para tudo. Eu acordo de tal hora da manhã,
eu vou falar minha rotina aqui pra vocês, tá? Acordo de tal hora da manhã, vou fazer um treino, depois eu tomo um shake, e aí eu faço meu café da manhã, depois eu tenho reuniões, e aí eu me arrumo, quando eu chego meu almoço já tá pronto, e depois eu volto, e aí eu faço academia, faço atividade física, faço ciclismo, enfim, gente, isso é uma realidade utópica para muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil. Nós precisamos sim buscar a nossa melhor versão. Nós precisamos sim cuidar do nosso corpo. Nós precisamos sim cuidar do nosso espiritual. Mas a gente não precisa de um script perfeito. Você entende que colocam muito esse buscar a melhor versão de si em uma vida perfeita? E não é assim. Esse script perfeito, ele não existe. Ele é utópico, ele é impossível de acontecer. É claro que tem pessoas que vivem numa realidade que destoa muito da nossa, da minha, da sua. Enfim, cada um vive sua realidade. Cada um tem a sua realidade, você tem que viver a sua realidade. E o que eu tô querendo te dizer é que você é diferente. Você veio pra ser diferente e fazer a diferença. Certo? Você não tá aqui pra seguir um script porque outras pessoas fazem. Certo? Essa rotina que eu te contei aqui não é minha rotina. Não faz parte da minha realidade, do que eu vivo hoje, do que eu busco pra minha vida. Então, da mesma forma que esse script é de outra pessoa e é o que ela vê, que dá pra ela fazer, que ela tá tendo produtividade, enfim, é a realidade dessa pessoa. Mas o que eu tô querendo te dizer é que no Brasil, a maioria das realidades não são essas. A maioria das realidades são pegar o ônibus, acordar cedo e trabalhar, passar várias horas no trabalho e voltar para casa só à noite. Certo? É lidar com uma realidade que não lhe permite fazer atividade física, não lhe permite ter uma rotina preenchida por lazer, esporte, autocuidado. Certo? Mas eu preciso te dizer que você precisa fazer o básico. O básico, qual é o básico? É cuidar da sua saúde mental, certo? Isso é muito importante. Se você tem alguma ansiedade, depressão, algum problema psicológico, você tem que levar isso para um psiquiatra, para um psicólogo, para alguém da área, para ele te encaminhar, ele te direcionar, talvez te trazer uma medicação. Mas eu, como futura médica, te digo, procure primeiro fazer uma atividade física, regular o sono, regular a alimentação, para depois procurar essa medicação, certo? Porque seu corpo, ele é perfeito e ele é capaz de ser autossuficiente para você. Então, se você buscar melhorar o sono, alimentação, rotina, horário de dormir, talvez essa medicação ela não seja necessária. Então, cuide da sua saúde mental, do seu psicológico, cuide da sua saúde física, da forma que você pode. Ah, não posso ir pra uma academia, não posso pagar uma academia. Faz em casa. Gente, eu faço em casa. Eu tenho meus pezinhos aqui. Então eu faço em casa, porque eu faço cursinho, passo tempo fora, então eu só tenho como fazer aqui em casa. Não dá pra eu ir pra uma academia, passar 2 horas numa academia. Então eu tenho 30 minutos no meu dia, é 30 minutos que eu faço, certo? Busque conhecimento. Ah, mas eu trabalho muito, não tenho como buscar conhecimento agora. Tá. Compre um livro simples. Pode ser um gibi, só para começar. Só para você dar o passo inicial de leitura, sabe? Porque leitura é muito importante. Você aprende a desenvolver melhor a fala, você descobre palavras, significados de palavras diferentes. Então, isso enriquece seu vocabulário, enriquece seu conhecimento, porque conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. E isso vai te tornar diferente. Então, você lê. Não precisa começar com livros falando sobre financeiro, sobre emocional, sobre espiritualidade. Comece lendo um gibi, algo que você goste. Um romance, ficção científica, suspense. Comece lendo. Dê o primeiro passo. Não precisa ser um livro grande, um curto. 5 páginas, o que você consegue fazer, deu ali. Porque a gente o tempo todo tá com o celular na mão, então acordou o celular na mão. Tudo isso com o celular na mão, mas a gente não consegue fazer isso com um livro, com a Bíblia, certo? Acordei. Senhor, bom dia. Celular vem depois. Certo, a gente não consegue fazer isso com o celular porque a gente não consegue fazer isso com a Bíblia, não consegue fazer isso com um livro para enriquecer nosso conhecimento, enfim, aprender. Então, busque conhecimento, sempre busque evoluir, entender melhor as situações, as pessoas e também se reconheça. Reconheça quais são os seus limites,
qual é as emoções que você gosta de sentir, emoções que você não gosta, ambientes que você tem que se blindar, de evitar de ir realmente, pessoas, situações. É claro que tem pessoas e ambientes que vão vir no nosso caminho para que a gente aprenda. Enquanto a gente não aprender, o Senhor não vai nos tirar daquele local, daquela situação, aquela pessoa não vai sair do nosso caminho enquanto a gente não aprender algo com ela, porque isso vai servir para uma coisa futura. Então, se você não consegue aprender com a primeira pedra que o Senhor coloca no teu caminho, como é que você vai querer lidar com uma muralha? Então, primeiro você passa a etapa da pedra. Ah, tem uma pessoa muito difícil, complicada. Ai, Senhor, é muito difícil lidar. Me dê sabedoria, Jesus. Ai, tô num ambiente que acaba me corrompendo, me contaminando. Você se afasta, tá? Porque é um ambiente que vai te levar pra perdição. Mas se é um ambiente que tá ali, um ambiente de trabalho, faculdade, enfim, que tá testando ali os seus limites, testando paciência, enfim. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E não, por que comigo? É melhor você pensar, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E aí você vencendo aquela pedra, você consegue vencer uma muralha, certo? Enfim, de modo geral, você tem que buscar a melhor versão de você mesmo. Mas não a melhor versão de você mesmo seguindo um script. O script padrão, o script que vai te dar likes, o script que vai te fazer se encaixar num certo grupo. Não. É o script que a sua vida lhe permite, que a sua realidade lhe permite. Mas fazendo tudo na medida do possível, nada passando dos seus limites, certo? De modo geral, é isso. Meu ponto de vista é esse. E 1 Timóteo, ele fala muito sobre isso, né? Porque você aqui não é todo mundo, tá? Você não é todo mundo, nem eu e nem Timóteo. Então, você não precisa seguir scripts prontos. Você não precisa fazer parte de uma academia, fazer parte de um esporte para se sentir pertencente a algo. Porque você foi chamado para ser diferente, fazer a diferença aonde você estiver, aonde você for, aonde a tua realidade te permitir ir num momento. Então, eu não vou esperar estar na faculdade, porque eu tô no cursinho, para fazer Enem e entrar na faculdade que eu quero. Então, eu não vou esperar estar na faculdade para estar evangelizando, porque eu vou dizer, vai ser a minha melhor estação. Então, eu vou falar da palavra do Senhor quando eu estiver na minha melhor estação. Não. A minha melhor estação é a que eu tô vivendo hoje. Ele me deu um dia para escrever a minha história. Ele me deu um dia para fazer diferente e ser diferente. No cursinho, na minha realidade de agora, tendo 30 minutos para fazer atividade física, tendo que levar meu almoço, minha janta na marmita, meu café na marmita. Então, na realidade que eu me insiro, eu tenho que fazer a diferença agora, no hoje, no dia que ele me deu. Porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Eu não sei se eu vou estar com tempo na faculdade para estar gravando vídeos. Então, eu tenho que fazer a diferença hoje, eu tenho que fazer a diferença agora, na minha realidade. E ele tá me chamando para ser diferente, não só na minha realidade, não só nos ambientes que eu frequento, não só na minha casa, com minha família, com os meus amigos, mas a minha vida toda, até que ele venha. Ele me chama para ser diferente nessa geração. Ele te chama para ser diferente nessa geração. Não importa a sua idade, se é 40, 50, 60, 20, 30, 15. Não importa. Ele está te chamando para ser diferente, independente da sua idade, da sua estação, de onde você trabalha, quem é a sua família, quem são os seus amigos. Ele está te chamando para ser diferente assim. E não para ser, como algumas pessoas denominam, de crente chato que o tempo todo quer estar evangelizando. Mas é porque você sentiu de forma tão sincera, tão genuína, o amor de Deus por você, que você quer passar ele para outras pessoas. Quando você passa por uma situação muito boa, quando você vivencia algo muito bom, você quer compartilhar com quem você ama. Da mesma forma é o amor de Deus, da mesma forma que eu fui alcançada pelo amor dele, eu vou querer compartilhar isso com outras pessoas e eu tô compartilhando aqui com vocês. Para que vocês também entendam que vocês foram chamados para ser diferentes e para fazer diferença. Você não é todo mundo e Timóteo não é todo mundo. Você não precisa seguir o script que o mundo te chama a seguir. Você tem que seguir o script que Deus escreveu para você. Você tem que seguir a história que Deus escreveu para você. E ele te chama a fazer a diferença.
a ser diferente. E eu vou ler agora em Timóteo, principalmente para vocês jovens que estão começando a vida. Você não tem que esperar a melhor estação para fazer a diferença, para ser diferente. Viva e ocupe o espaço que Deus já te deu por herança. Se hoje você tem sua família, se você tem oportunidades, se você está onde você está hoje, é porque Deus, Ele designou isso a você. Então, não fique esperando o melhor momento e a melhor estação para conseguir fazer essa diferença. Ah, não, quando eu tiver com um shape, eu vou ser inspiração para outras pessoas. Quando eu perder tantos quilos, aí eu vou ser inspiração para outras pessoas. Quando eu estiver na faculdade, eu vou ser inspiração para outras pessoas. Quando a minha família se converter, ou quando tiver um melhor momento, eu vou falar de Deus para minha família. Vou reunir eles para orar na nossa casa. Não, 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 não. Deus está te chamando para ser diferente e fazer a diferença hoje, agora, no lugar que você tá, na idade que você tem, no momento que você tá passando. Ele tá te chamando para isso. Você é diferente. Você foi chamado para fazer a diferença nessa geração, nesse dia, hoje, nesse momento, certo? E aí, vamos ler a exortação à fidelidade no ministério. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida, que agora é, e a que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, que é um líder espiritual, um pastor. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Ele falou tudo aqui, mas vamos por partes. Aqui, no capítulo 4 de 1 Timóteo 6 ao 16, ele nos chama a, mesmo jovens, ele diz aqui, Tá, tem algum momento aqui que ele fala que mesmo nós sendo jovens, que é aqui, ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário. Deus nos chama a ser um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então, Deus está te chamando para ser exemplo dele, para se dedicar à vida cristã hoje. Você sendo jovem, você sendo um adulto, a seus atos, suas ações, suas palavras, sua fé, ela ser exemplo vivo de Cristo.
Tá, ele nos diz, nós somos sua imagem, nós fomos feitos para sermos a sua imagem e semelhança. Se Deus me chamou e ele me criou sendo sua imagem e semelhança, que imagem e semelhança eu estou passando no meu trabalho, nos meus amigos, na minha família? Eu estou sendo realmente essa imagem e semelhança de Cristo ou não? Então, esse versículo, esse capítulo 4, do 6 ao 16 de 1 Timóteo, ele fala muito sobre isso. Que nós precisamos continuar a propagar, a exortar o amor de Deus, a falar das suas palavras, de suas criações, dos seus milagres nas nossas vidas. E outra parte que eu quero destacar é de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 15 ao 16, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aí ele diz, evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. O que é que Deus quer nos dizer aqui? Procure apresentar-se a Deus aprovado. Então, a gente se apresenta diante de Deus como guerreiros prontos para a batalha. Guerreiros prontos para difundir o seu amor. Filhos transbordando de amor e querendo passar a sua palavra para muitas pessoas. Então, procure apresentar-se a Deus aprovado. Senhor, eis-me aqui. Me use como teu instrumento, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, com os meus amigos. Como obreiro que não tem que se envergonhar. Eu não tenho que me envergonhar. Eu tenho um pai que me salvou. Por que eu vou me envergonhar desse pai? Eu tenho um pai que me ama, que cuida de mim, que me dá uma oportunidade, uma chance todos os dias de fazer diferente, de ser diferente. Ele me chama para ser diferente. Então, eu não vou me envergonhar desse pai. E nem você. Então, que a gente maneje bem a palavra da verdade. Que a gente chegue e seja claro, objetivo, verdadeiro com os nossos irmãos. Eu não preciso criar um script falso de quem eu sou ou de quem você é para me encaixar naquele ciclo de amigos, para me encaixar naquele ambiente de trabalho. Sabe, o Senhor, ele tem uma história, um propósito na sua vida e que será cumprido quando você permitir que ele tome o controle da sua vida, que você realmente entregue. Senhor, eu confio a ti. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou é isso. Eu não tô mentindo. Isso aqui é quem eu sou. E ele vai receber todas as suas partes e te direcionar. Certo? Então Deus nos chama para sermos diferentes e fazer a diferença. Busque sim sua desenvoltura. Em trabalho, em estudo, busque sim cuidar do seu psicológico, da sua saúde física, mas entenda, você não precisa seguir o script do mundo. Deus, ele te chama para ser diferente, fazer a diferença como Timóteo. Deus nos diz, jovens, continuem falando do meu evangelho com verdade, com amor. Falem do meu evangelho através de seus atos, através dos seus pensamentos, através das suas ações, através das suas palavras. Então saiba e siga, receba essa palavra. Ela veio direcionada aos filhos que estão pedindo direcionamento de Deus. E ele te diz, siga o que eu peço para você fazer, porque eu estou cuidando das outras coisas. Certo? Então, Deus te chama hoje para você ser diferente e fazer a diferença aonde você estiver, independente do contexto que você estiver. Não espere a melhor estação, não espere a melhor versão de você mesmo para continuar falando do amor de Deus. Ele te chama para hoje, do jeito que você é, do contexto que você está inserido. É claro que você vai buscar evoluir, aprender mais de Deus, para conseguir ter mais o quê? Conhecimento, ter mais sabedoria nas palavras que você vai usar, a forma que você vai alcançar os corações que estão feridos, os corações que ainda estão endurecidos para receber a palavra e o amor que Deus tem para dar a essas pessoas. Mas saiba que Deus, ele está te chamando para ser diferente, fazer a diferença. Não se omita dessa posição que Deus te chama. Ele não chama só a mim, ele não chama só os jovens, ele chama toda uma geração.
para ser diferente no mundo que estamos vivendo hoje. Um beijo, espero que essa palavra tenha te edificado e te espero nos próximos vídeos.